Uma oficial de justiça foi à UTI do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira, para intimar Jair Bolsonaro, do PL, sobre a abertura do processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado. A intimação no hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A citação estava suspensa em razão do estado de saúde de Bolsonaro. O ex-presidente passou recentemente por uma cirurgia no intestino. O STF deu aval para a intimação após Bolsonaro participar de uma live. A corte alegou, aspas, em virtude da internação do ex-presidente, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber o oficial. A divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem, 22 de abril, demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje, 23/4. Fecho aspas. É curioso, né? Quer dizer, estavam preservando o Bolsonaro, mas o Bolsonaro mostrou que tá tudo bem, tá fazendo live. Então, peraí, então pode ser citado também, né? Tipo, já que você tá se aproveitando aí, toma essa. Além de Bolsonaro, participaram da live seus filhos Eduardo, Flávio e Carlos e o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, para fazer propaganda de capacetes de grafeno. Após o ex-presidente ser intimado, Carluxo escreveu no X, aspas, o sistema quer matar meu pai e não esconde mais seus objetivos, fecho aspas. Tá aí, doutor Teixeira, eles vão continuar explorando a condição de saúde do Jair Bolsonaro para apresentá-lo como uma vítima, ignorando, evidentemente, as condutas alopradas que ele teve e que precisam ser apontadas. E são apontadas aqui no nosso trabalho, assim como nós apontamos os abusos de Alexandre de Moraes, a concentração de poder, as manobras no Supremo Tribunal Federal. Nós apontamos as condutas que são merecedoras de críticas de todos os lados, ao contrário das bolhas de ativistas. Diga, doutor. Bom, essa história tá toda errada, né? Começa que Jair Bolsonaro não serve como garoto propaganda de capacete, porque ele não usava capacete, né? Várias vezes ele foi flagrado andando de moto sem capacete. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas é basicamente a essência da política do Bolsonaro, né? Não, e aí o filho dele faz uma live com o Nelson Piquet, e aí aparece num quadradinho ali, eu vi um trechinho, né? E aparece o pai todo quebrado lá na UTI, com uma sonda no nariz. Puxa, você tem que preservar o teu pai se ele tá na UTI, né? Não dá para pegar e meio que usar olha aí, sem capacete. Então, enfim, eu acho que a intimação aí do STF, no fim, é o menos grave nessa história toda, sabe? É isso aí, seja cristão, defenda a Deus, a pátria, a família, entendeu? Fazer rachadinha, andar sem capacete, chamar de gripezinha, perguntar aí daí, eu não sou coveiro. Como é que é aquela frase que a gente mostrou aqui outro dia dele na pandemia? Vai chorar até quando? Não vem fazer esse tipo de coisa. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A diferença entre a retórica e a prática está aí também no caso do capacete. Denis Xavier. Isso chama muito a minha atenção. A direita brasileira precisa de adversário, precisa de inimigo. A gente falava isso sobre a esquerda, né? É só dar o microfone e deixar os caras falarem que eles se enrolam todos. Mas agora, vamos dizer que a coisa é ambidestra, né? Já perdemos essa referência da ignorância de um lado e o brilhantismo do outro, né? Que você tem são apedeutas para todos os lados, e isso daí é mais uma prova, uma coisa absolutamente ridícula, que seria muito engraçada, um tanto se não fosse trágica, né? Nós termos uma figura como essa que diz tanto sobre a sua macheza, sobre o quanto tem que ser homem, e agora se coloca como um pobre coitado, tadinho de mim. Vocês estão vendo tanto que eu estou sofrendo. Quer dizer, é uma coisa grotesca, né? Você ver a incoerência dessa pataquada toda que nós somos obrigados a engolir todos os dias nesse país. Aliás, aproveitando isso que o Denis falou, naquele print meu do Facebook de 2014, que eu estava falando sobre esse método do PT, né, do se colar, colou no esquema, se não colou é porque ele defende a autonomia das instituições. Ali eu falei que se um adversário do PT não é punido, ele diz que é porque interferiu nas instituições. Aí o que o Jair Bolsonaro, era 2014, portanto mais 5 anos depois, começou a fazer? Ele, Bolsonaro, legitimou essa alegação petista a posteriori, evidentemente, manchando, portanto, o campo oposto.
que não deveria jamais interferir nas instituições, deveria dar autonomia, deveria dar independência, e ele foi lá mexer na Polícia Federal, o que fez o Sérgio Moro sair do governo, porque não queria ser responsável por uma direção do Alexandre Ramagem, um compadre da família, né, que está até hoje envolvido nos escândalos, porque era diretor da ABIN, e está aí, enfim, toda hora tendo que dar as suas alegações em razão de processos. O Bolsonaro, portanto, ele encarnou a caricatura que a esquerda lulista fazia da direita, quando a direita ainda nem sequer tinha uma grande representatividade política no Brasil. No fundo ainda não tem, né, uma direita democrática, republicana, etc. O que você tem é essa gente radical do centrão ou gente fisiológica que adotou uma retórica direitista para engambelar um segmento do eleitorado que tinha uma demanda por essa representatividade. E uma demanda que cresceu quando nós fizemos entrar aqui no Brasil ideias diferentes daquelas que eram disseminadas pelo campo da esquerda. Nós, que eu digo, nós colunistas, jornalistas, mas autores que vieram em gerações anteriores da gente, inclusive. Alguns que se mantiveram independentes, outros que aderiram ao bolsonarismo. Então essa mancha de ter praticado, de ter encarnado a caricatura que o petismo fazia, o Bolsonaro ainda deixou nesse campo. E isso torna mais difícil, inclusive, na hora do embate polarizado, você ficar com os votos dos eleitores moderados e independentes. Vamos ver se com ele inelegível, alguém possa se tornar mais conhecido nacionalmente nesse campo e atrair os votos que o Bolsonaro perdeu, principalmente de 2018 para 2022. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor toma ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o seu advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força. Você podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor? Pode colocar. Qual hora, por favor? Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Luciano? A questão do senhor também, ó, presidente, agora. Pode fazer? Pega para mim aqui. É só isso? Pode. Obrigado. Aqui tá.